Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão que aborda o tema expressão gênica. Bom, ela nos dá um diagrama e cabe a nós analisar com cuidado para não cometer erros. Vamos analisar. Aqui nós temos um nome de 3 processos e 2 ácidos nucleicos e o resultado final do processo. Bom, o DNA, ele atua em que aqui? O DNA é como se fosse o livro de receitas de um organismo ou de uma célula. Como assim, livro de receitas? É no DNA que se encontra o conjunto de genes que a gente chama de genoma. E o que é um gene? Um gene é uma receita que ensina a célula como que se faz uma proteína. Como você pode ver no diagrama, a gente tem do DNA, no fim do processo, 3 proteínas, que a questão chamou de proteína A, B e C. Então o DNA ele é o livro de receitas. Quando uma célula duplica, por exemplo, através de uma mitose, uma célula se dividir em umas 2 células. Ela vai precisar duplicar esse DNA para mandar uma cópia para cada célula nova. Então diz-se que esse DNA vai sofrer uma duplicação ou replicação. Então, como você pode perceber aqui no diagrama, o que é a replicação do DNA? É quando o DNA se duplica para mandar cada cópia dessa formada para novas células. Um outro processo importante é a transcrição. O que é a transcrição? A transcrição é a criação de um RNA a partir de um gene do DNA. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos uma seta com 2 vias de DNA para RNA e de RNA para DNA. Por que isso? Porque existe a transcrição normal, que é a criação de um RNA a partir do DNA, sendo assim a via seria nesse sentido, e também existe a transcrição reversa, que acontece, por exemplo, nos retrovírus no caso do HIV. E o que é a transcrição reversa? Seria a criação de uma sequência de DNA a partir do RNA. Então, recapitulando, o que é uma transcrição? É a criação do RNA a partir do DNA. E por que isso é importante nesse diagrama? Sempre que uma célula quiser criar uma proteína, o DNA tem a receita, no gene. Mas quem exerce a produção da proteína é um cara chamado RNA mensageiro. É ele que leva a mensagem que estava contida no gene até a fábrica das proteínas, que é o ribossomo. Então, sempre que a célula quer fazer uma proteína, vai acontecer uma transcrição. E o que é a transcrição? É a criação do RNA a partir do DNA. E a etapa final consiste na tradução. O que significa esse termo tradução? A fábrica das proteínas, que é o ribossomo, ela tem que ler a mensagem presente na sequência do RNA mensageiro e traduzir isso na união de aminoácidos, para formar, no fim das contas, quem? Proteínas. Então, a definição de tradução seria leitura do RNA mensageiro feito pelo ribossomo, transformando aquela sequência do RNA mensageiro em uma sequência de aminoácidos para fazer uma proteína. Como o diagrama mostra para nós, a partir do mesmo RNA, podemos criar proteínas diferentes. Isso vai ser importante para matar a questão. Vamos ver aqui cada alternativa e analisar qual é a correta. Vamos lá. Letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Não é correto. Porque para fazer a proteína, da receita que é o gene, tem um intermediário. Quem é esse intermediário? É o RNA. Então o DNA não participa sozinho. Letra B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Se fosse unidirecional, essa seta aqui deveria ter apenas um sentido, de DNA para RNA. Mas nós vemos no diagrama que também tem o sentido oposto, de RNA para DNA. Então aqui não é unidirecional, e sim bidirecional. Logo está errada. Letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Quem é a fonte de informação? É o DNA. A proteína
é o resultado final. Mas quem tem a informação é o gene. E o gene está onde? No DNA. Também está errado. Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Quem é o produto da transcrição? É o RNA. De acordo com o diagrama, a partir do mesmo RNA, nós temos produtos diferentes. 3 diferentes proteínas. Então essa aqui é a resposta correta. E para fechar, a letra E. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem formas de fita simples linearizadas. A molécula de DNA ela pode ter a forma circular em bactérias, porém em outros seres, e no geral em todos os eucariontes, ela não tem forma circular. Sendo assim, a resposta correta é letra D.